Essa imagem, gente, olha essa imagem, o BG já começou. Hoje cedo, o Thiago Silva acompanhou uma operação da Polícia Civil que prendeu a mãe que é suspeita da morte da filha de 32 anos. Ela tinha deficiência intelectual. A mulher tem mais 2 filhos, também com deficiência. Uma história cheia de contradições e mistério. Você vai ver imagens do quarto do terror e saber tudo sobre o caso na cobertura completa do Balanço Geral. Coloca já o nosso Thiago Silva para mim aqui na tela, porque eu quero saber da Otília, a mãe dos 3 filhos, né? A gente fala criança, mas são já adultos, mais de 20 anos. A mulher que morreu, a Celeste, tinha 32 anos, né? A mãe dessas crianças, ou desses filhos, né? São 2 homens e a Celeste, que acabou sendo morta, né? Que tinha 32 anos. Thiago Silva, boa tarde para você. A mulher foi presa hoje nessa operação da polícia. A polícia acredita que realmente tenha sido ela que tenha matado a filha e ela confessou. O que ela disse no momento da prisão? Boa tarde para você. Oi, Jarson, boa tarde para você, ótima tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Não, Jarson, ela o tempo todo nega a participação na morte da filha, ela veio com uma tese para a polícia. Você acompanhou esse caso recentemente? Nós estamos aqui no local onde tudo aconteceu, nesse sobrado aqui atrás de mim. A dona Otília morava com 3 filhos especiais, crianças, né, filhos especiais que precisavam de um atendimento, mas segundo a polícia, Jarson, viviam trancadas naquele quarto ali no 2º andar. Eis que, a questão de uns 10 dias, a Maria Celeste, ela acaba morrendo, o SAMU vem para cá, constata o óbito, ela é levada a um primeiro atendimento aqui no local, Jasson, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. O SAMU aqui na região constata, Jasson, isso em primeira mão aqui no Balanço Geral, a gente trouxe toda essa informação. O SAMU vê indícios de violência. Socorristas que vieram para cá, médico do SAMU, enfermeiro, eles observam que algo estava errado. Acionam para cá a DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aqui o perito encontra ferimentos da cabeça aos pés da Maria Celeste, de 32 anos. Ferimentos de queimadura, ela estava com o corpo todo roxo. A mãe diz, né, a dona Otília diz aqui, inclusive conversou com a gente do Balanço Geral no dia, de que a filha teria ficado na casa do pai, no bairro Parolim, aqui na capital. E que o pai entregou ela durante a madrugada toda machucada aqui. Só que essa versão, Jasson, não convenceu a polícia. A gente conversou com ela, inclusive, no dia aqui. No dia eu conversei com a dona Otília aqui, perguntei para ela o que tinha acontecido em relação à filha dela. E veja o que ela disse à nossa equipe. Acompanhe. O delegado fala em tortura, em cárcere privado, em maltratar a filha. A senhora fez isso? Não, não fiz isso. O pai fez isso? Eu acho que fez, porque ela foi para lá e daí voltou desse jeito aí. Ela diz isso, que a filha foi até a casa do pai, no bairro Parolim, aqui em Curitiba, e que voltou toda quebrada, Jasson. A polícia investigou, tentou encontrar esse pai, mas não tem pai coisa nenhuma. Tanto é, Jasson, a gente tem o documento dela, que na carteira de identidade da Maria Celeste não tem a filiação, não tem o nome do pai, só tem o nome da mãe. Ela ficou o tempo todo aqui, nessa residência, trancada dentro do quarto. Isso é a primeira prova que a polícia foi atrás. Mas faltava, Jasson, a prova técnica. As lesões que causaram a morte dessa menina foram provenientes do quê? E aí, um laudo preliminar do Instituto Médico Legal diz, né, a polícia, esse laudo comprova de que, infelizmente, a Maria Celeste sofreu tortura, sofria agressão física, tinha queimaduras pelo corpo. O delegado ontem solicitou junto ao Ministério Público a prisão da mãe. O Ministério Público, vendo a gravidade do caso, imediatamente acaba concedendo a prisão temporária. Hoje cedo, uma operação foi desencadeada pelos policiais da DHPP. Às 6 horas da manhã, um frio danado aqui, Jasson. Nós estávamos junto com a polícia. A dona Otília, nesse portão, já sabia que ia ser presa.
Ela esperava pela polícia aqui na entrada da residência. E a partir de agora, você acompanha essa história completa aqui no Balanço Geral. A mãe está sendo levada à delegacia, divisão de homicídios, vai ser conduzida aí para os policiais. Otília de Oliveira Braz já sabia. Hoje, quando amanheceu o dia, ela esperou pela polícia no portão de casa. Otília foi acusada de matar a própria filha. Quando a moça foi encontrada morta, Otília afirmou que a filha estava com o pai. Apontou o ex-marido como o autor do crime. O delegado fala em tortura, em cárcere privado, em maltratar a filha. A senhora fez isso? Não fiz isso. O pai fez isso? Eu acho que fez, porque ela foi pra lá e daí voltou desse jeito aí. Mas o ex-marido não existe. A polícia descobriu toda a mentira e a justiça decretou a prisão temporária desta mãe. Essa tese foi trazida por ela, mas não é verdadeira. Nós investigamos, não existe essa figura paterna que tenha trazido ela no dia dos fatos. Ela disse que recebeu a filha já toda machucada de madrugada e que a filha disse que foi torturada. Então era uma mentira, uma falácia, uma inverdade trazida. Um psicólogo e agentes da FAS acompanharam a operação da polícia. Outros 2 filhos de Otília, também especiais, foram amparados pela prefeitura. Pessoas que viviam numa situação deplorável. Então aqui é uma condição desumana, é uma casa bagunçada, sem estrutura nenhuma. Um dos quartos sequer tem colchão, que era um dos quartos de uma das pessoas deficientes. Os quartos eram trancados pelo lado de fora? Eram trancados pelo lado de fora. Ao ser detida, Otília sustentou a tese de que a morte da filha foi um acidente. Negou que agredia os filhos. Afirmou que não é uma assassina. A senhora continua negando, mãe? Eu continuei negando, porque eu não fiz nada. A senhora não é uma assassina? Não sou uma assassina. O que aconteceu com a sua filha, dona Otília? Não, ela caiu da escada, foi lá lá na casa dos parentes dela e veio daquele jeito lá. Para a polícia, existem provas técnicas de que Maria Celeste foi assassinada. E o pior, que dentro deste quarto, os filhos eram trancados. Num pequeno espaço, ficavam 24 horas por dia, às vezes sem direito a banheiro, cama, chuveiro. A operação desta quinta-feira foi denominada de Quarto do Terror, por tudo que essas pessoas passaram ali dentro. A situação terrível de terror que elas viviam aqui. Se eu fosse um assassino, eu tinha batido meus filhos. Aqueles outros ali nunca judiei deles. Nós temos prova testemunhal contundente de muitas pessoas aqui da vizinhança que diziam que essas vítimas apresentavam lesões todas as vezes que eles viam essas pessoas especiais. Então que era algo contumaz, algo cotidiano, infelizmente, na vida dessas pessoas que na realidade precisavam de carinho, precisavam de apoio e tiveram tão somente a morte, de uma delas agora como consequência. Otília chegou escoltada pela polícia na delegacia antes das 8 horas. Ficará presa pelos próximos dias. Maria Celeste não teve a chance de pedir por socorro, mas os outros 2 filhos, quem sabe agora, poderão ter uma vida digna e saber que o mundo é muito maior do que o quarto onde cresceram trancados dia e noite. Veja que há várias contradições, Temos várias contradições aí. Não tinha marido, segundo a polícia, não existia o pai da Maria Celeste. A mulher insiste em dizer que ela teria passado o tempo na casa dos parentes, que já não é mais o pai, já falou que é a casa dos parentes. Então há contradição, há uma contradição aí. E também, Tiago, parece que as pessoas que moravam em volta, os vizinhos, sabiam que existia esse problema nessa casa. Você que chegou a conversar com a vizinhança, o que eles falaram aí? Me parece até que a polícia bateu na casa de uma vizinha que seria conivente com esse tipo de situação que era vista ali na casa da dona Otília, Tiago. Muitas denúncias chegaram à polícia depois que o Balanço Geral veio aqui, Jasso. Depois que nós estivemos aqui, as denúncias chegaram à polícia dizendo inclusive que teve vizinho que ajudava na agressão física. Uma vizinha aqui foi conduzida até a DHPP para ajudar no interrogatório, para ajudar na investigação. Foi levada na questão de testemunha para prestar depoimento. Mas essa informação, sim, Jasso, de que infelizmente alguns vizinhos sabiam da violência praticada por essa mãe, mas que foram negligentes
e não denunciaram. Hoje pela manhã, ô Jasson, um investigador da DHPP chegou a dizer que tinha um filho que também apresentava ferimentos pelo corpo. Essas dois filhos foram retirados daqui, foram com a ajuda de um psicólogo levados até a FAS, onde recebem nesse momento, ô Jasson, todo o auxílio psicológico por parte da Prefeitura de Curitiba. Não existia denúncia na Prefeitura de maus tratos aos filhos aqui nessa residência. Por isso a Prefeitura acabou não vindo para cá. A Prefeitura só tomou conhecimento depois que a Maria Salete, Maria Salete foi encontrada morta. A Prefeitura, então, recebeu o laudo da DHPP, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, e resolveu entrar nesta investigação também, Jasson. Boa tarde, doutora Márcia Marcondes. Que situação que a gente vê aí nessa casa no Cajuru, um verdadeiro quarto ali do terror. E me lembro, inclusive, doutora, ainda confrontando aí o depoimento dessa mulher, na vez que a polícia esteve lá e quando houve o crime, ela ainda comentou num outro trecho da entrevista que o marido dela tinha falecido há 10 anos, que ela era viúva dos meninos e que era viúva dos meninos há 10 anos e que era pai e que era mãe, ou seja, nesse depoimento que ela disse anteriormente, ela disse que ela sustentava, ela cuidava dessas crianças. Mas o que a gente está vendo aí é uma situação de terror, né, doutora? Jasson, primeiro, bom dia. O que nós vemos é que quando não se fala a verdade, se contradiz, porque a verdade não muda, né? Mas a pessoa começa a contar uma história de um jeito, mas isso não era assim. Ela torna a contar de outro jeito e no interrogatório dela foi o que ela fez em todas as declarações dela. Agora, naquele primeiro momento também lembro do doutor Tito disse assim, olha, tem muitas características no local de cárcere. Por quê? Porque as portas dos quartos elas fechavam pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. Ou seja, que havia uma preocupação em se manter alguém preso lá dentro sem que a pessoa pudesse sair de forma livre, né, por sua própria vontade. Tiago, quanto tempo essa mulher deve ficar presa até que as coisas sejam ainda mais esclarecidas? E também é o seguinte, né? Esses outros 2 filhos dela já foram encaminhados pela prefeitura? A vizinhança falou mais alguma coisa? Conta pra mim. Não, a vizinhança aqui se fecha, viu, Jasson? Alguns vizinhos passaram revoltados aqui, a gente vê uma revolta por parte de alguns moradores aqui da Vila do Jardim Acrópole, no bairro Cajuru, em Curitiba. Nós estamos bem pertinho do Parque Peladeiro, só para te localizar, Jasson. A população aqui está indignada depois que veio à tona esses laudos comprovando as agressões para com a Maria Salete. Jasson, a casa está fechada, a Maria Salete foi levada até a DHPP, ela deve prestar um novo depoimento ainda hoje ao delegado Tito Barrichello, que é o delegado que comanda a investigação. A prisão é temporária por 30 dias, período em que o delegado responsável pelo caso agora terá para concluir a investigação. Por enquanto, Jasson, a prisão então é temporária de 30 dias. O delegado quer fazer uma cariação com a Otília e uma vizinha que teria denunciado a agressão. Vai ter essa cariação lá, nesse confronto aí de versões apresentadas à polícia. Isso deve acontecer ainda hoje lá na DHPP, Jasson. Pois é, o Tiago disse na abertura, para você que está chegando aqui agora no Balanço Geral, obrigado pela sua companhia, receba o meu abraço nessa quinta-feira fria, gelada aqui em Curitiba, você que está no YouTube nos acompanhando também. Você vai ver agora, você que está chegando comigo agora aqui na RIC TV, vai ver o momento da prisão dessa mulher, a mãe que é acusada da morte da filha com deficiência intelectual, uma mulher de 32 anos, o momento da prisão. O Tiago disse, parecia que ela estava esperando já a prisão, a polícia no portão. Quer ver? Olha o momento. A mãe está sendo levada à delegacia, divisão de homicídios, vai ser conduzida aí para os policiais. Ô mãe, a senhora negou, no dia a senhora negou o crime, a senhora continua negando, mãe? Eu continuei negando, que eu não fiz nada. A senhora não é uma assassina? Não, não sou uma assassina. Lá na casa dos parentes dela e veio daquele jeito lá. Ela continua falando, ela continua afirmando. Pelo corpo e a prova testemunhal dos vizinhos. Esses os vizinhos passando e aplaudindo agora, carros para... Vai provar a inocência, Riva. Ela já conversou com a gente, ela já deu detalhes em relação a tudo que aconteceu.
né? Está sendo conduzido. Nesse homicídio. Notília, para quem acompanha a Band, o Bola para lá, a gente traz todas as imagens dentro do quarto do terror. Bom, de um determinado momento em diante, ela não falou mais nada. E ela disse assim, só vou falar na presença do advogado, é um direito dela, né? E nós temos, inclusive, já, viu, doutora Márcia, também já foi gravado aí com o advogado de defesa dessa mulher. Essa sonora, como a gente chama na televisão, esse depoimento dele, né? Essa defesa dele, a gente vai trazer daqui a pouco para você também aqui no Balanço Geral, tá bom? A gente segue acompanhando esse caso, tem muito mais para mostrar para você ainda nessa manhã aqui no Balanço Geral. Tiago Silva, obrigado pelas primeiras informações. A gente fica pensando também, né, doutora Márcia, eu acho até que esses outros 2 filhos dessa mulher que serão agora encaminhados pela prefeitura, provavelmente para um lar, para um atendimento, vão ter, eu acho que uma vida muito mais digna do que eles estavam passando, do que eles estavam vivendo ali naquele ambiente, né? Veja que se falou, Jasson, que num dos quartos onde um desses rapazes dormia, não tinha sequer um colchão. Então não havia uma preocupação com o bem-estar deles. Você, numa visão preliminar, você vê que a casa é desorganizada por si só, né? É muita coisa fora do lugar, muita coisa em lugar que não deveria estar. E você vê que as condições de higiene, numa rápida olhada, também não eram das melhores. Então, com certeza, esses meninos eles têm que ser acolhidos, esses 2 rapazes, né? E ter um efetivo tratamento, porque as pessoas especiais elas precisam de um tratamento condigno à situação deles, né?